Olá, pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao segundo episódio do KPS Cast. Sou Celso Toshio E eu sou o Luiz Gustavo Campos. Bem-vindos mais uma vez. e hoje falaremos sobre OptimisSpace, essa nossa iniciativa que estamos lançando para vocês. KPS Cash revela como OptiSpace transforma a gestão de espaços em investimentos e conexões reais. Bom, Luiz, para a gente fazer um esquenta aqui no nosso bate-papo, quero falar Bora. um pouco de benchmarking, né? Eu recomendo muito para os alunos que é uma ótima ferramenta ou parte de uma estratégia para fazer projetos. A gente poder trocar figurinha, trocar experiências com outros profissionais, mas, por outro lado, eu sempre gosto de fazer uma ponderação que tem que tomar o cuidado ao fazer benchmark, né? Porque dependendo dos dados que você consegue coletar frente à empresa que você está atuando ou o segmento que a empresa participa, talvez possa trazer elementos que vá distorcer a realidade sua frente ao que você está trocando de figurinha. O que você pode comentar sobre esse cuidado ao realizar benchmark? Olha, eu concordo 100% com você, porque o que acontece? O benchmark ele vai dar uma radiografia no nível macro, né, do que está acontecendo com o espaço de trabalho, com as diretrizes, as tendências, vamos pôr dessa maneira, de comportamento do colaborador e comportamento das empresas com relação à ocupação do espaço. Mas isso é uma fotografia geral. Você tem e assim, quem trabalha com estatística sabe muito bem, qualquer pequena variaçãozinha que tenha um gap muito grande dentro de uma análise, acaba puxando o resultado para um lado ou para o outro. Então, na hora que a gente entra no detalhe e começa a entrar dentro da vertical de cada indústria, e dentro daquela indústria a gente começa a analisar como são as políticas de cada um dos competidores daquela indústria. Vamos citar um exemplo de tecnologia no segmento de computadores. A gente vai comparar Lenovo, HP, Apple e mais e Samsung. Vamos pegar essas quatro aqui. E a gente tem um benchmark que é o benchmark do setor de tecnologia. Só que o setor de tecnologia ele vai pegar tudo quanto é empresa. A gente vai pegar empresas como a NTT Data, as empresas de rede. Então, a maneira como esse benchmark fica no final pode causar uma distorção muito grande em relação à realidade daquelas empresas. Então, é importantíssimo que a gente tenha como ponto de partida o macro e a gente comece a descer os níveis para chegar no micro, que vamos pegar alguma empresa que tenha uma cultura, mesmo que não seja do mesmo setor, tá? Isso é importante, mas que tenha uma cultura um pouco parecida com a da empresa que a gente está analisando. E aí a gente começa a comparar banana com banana. Né? Se a gente quiser comparar o setor, aí a gente vai comparar também estilos de liderança, a cultura, e aí a gente vai ter, a cultura daqueles caras, ela puxa para esse lado. Por isso que eles têm a ocupação deles assim, assim, assado. Por isso que as políticas de ida ao escritório são essas por conta disso, disso, disso. Vocês já têm esse outro política, então, e a tua cultura segue um outro caminho, por isso a gente tem que ir por este caminho de ocupação. Você vê que, e o nosso trabalho, né, do OptSpace é justamente esse, é a gente entrar fundo nas empresas, entendendo muito bem todo esse caldeirão que é uma empresa, não só cultura, políticas de RH, políticas de liderança, mas também um mix de pessoas daquela empresa, para a gente justamente conseguir traçar uma estratégia ou pelo menos planificar as coisas para começar a dar um norte, né? E aí entram várias outras variáveis além da questão do benchmark. Mas tem um outro lado de benchmark também, eu estou falando da parte de workplace, mas tem um outro benchmark também da área de facilities que eu acho que é muito importante a gente também considerar, porque tem outras variáveis em relação a políticas de real estate das empresas, né? A empresa que quer ter
sites próprios, que ela é dona, outras que fazem build to suit, outras que fazem trabalham em aluguel. E aí, né, Celso, eu queria que você entrasse um pouco nessa parte desse benchmark, que é para justamente a gente mostrar para a nossa audiência o tamanho do trabalho que tem que ser feito antes de se pensar em qualquer coisa, né? Boa. Lembrando que, invariavelmente, né, a gestão do Facility Management é o segundo ou terceiro maior custo dentro das organizações, e ocupação, invariavelmente, é o que pesa mais, né, dentro dos custos, principalmente se é locado ou BTS, quando não é próprio. E aí, quando isso acontece, e a gente participa de alguns grupos de WhatsApp, e alguns alunos pedem, né, para fazer benchmark, etc. e tal, qual que é a média do custo por metro quadrado, ou a performance da equipe terceirizada por metro quadrado, tudo. Eu tenho muitas ressalvas com relação a esse tipo de pesquisa. Por quê? Se eu estou numa realidade, né, onde eu estou num escritório, que eu tenho piso frio, não tenho vidro, meu pé direito é baixo, é um cenário. Se você, por outro lado, Luiz, está num escritório que tem carpete, tem muito vidro, tem pé direito alto, trabalho em altura, etc. e tal, são outras características de ambiente, por mais que a metragem seja similar, a execução para fazer a manutenção dos espaços são totalmente diferentes. Portanto, o custo é diferente, o tempo de execução das atividades, seja de limpeza, de manutenção, são diferentes. E aí, se eu fizer a comparação de um com o outro, eu vou estar desvirtuando as realidades. Então, pessoal, tem que tomar muito, muito cuidado com as referências. Não é porque o Luiz trabalha no segmento da mesma empresa que eu atuo que vai dar bom. A gente já falou no primeiro episódio a questão cultural, né? Tem alguns viés, tem as características, tem os detalhes que vão impactar diretamente nisso tudo. Mas, Luiz, apesar de a gente ter essas ressalvas com relação a benchmark, né, a gente acredita muito que são bons parâmetros desde que feito esses filtros, essas pré-análises, antes de considerar nos estudos. Sim. Aí eu quero resgatar um pouco do teu histórico profissional, que você, talvez, no meu caso, né, o único profissional que eu conheça que atuou diretamente em empresas internacionais e teve acesso a várias pesquisas e vários dados, não só lá de fora, mas internacional, inclusive da América Latina, que traz vários insights diferentes. Eu gostaria, aliás, eu te peço para compartilhar com a gente, né, que tipo de informação você chegou a analisar e o que a gente pode aproveitar dessas informações para aplicar no conceito que a gente vai falar logo em seguida, que é o Optimum Space. Olha, principalmente na Gensler, onde eu estive por praticamente 6 anos e dirigi o escritório deles aqui no Brasil, a parte de pesquisa era além de ser uma disciplina, né, uma vertical de atuação da empresa, ela servia como justificativa para um investimento em tecnologia e em pesquisa mesmo, né? Então, existia uma verba que era destinada para fazer pesquisa junto aos clientes e junto ao mercado. Como a gente tinha, era uma empresa com, hoje são 48 escritórios espalhados pelo mundo, a gente tinha uma relação de network com todas as gerenciadoras, com o grande mercado de real estate americano, norte-americano e europeu, principalmente, e com uma pegada numa América Latina que não envolve mais o Brasil, mas envolve Costa Rica, México, Colômbia, Peru, um pouco de Chile. Então, dá para a gente ter muita informação. E a informação, ela não é que ela era de ano a ano só, ela tinha um histórico, às vezes, com clientes com mais de 10 anos de análise. Então, você imagina você estar trabalhando com para um cliente, que você conhece a vida dele pregressa, e você consegue mapear
os próximos passos, você consegue entender em relação ao que está acontecendo no todo, você consegue traduzir aquilo para dentro, né? E por que mesmo não tendo uma análise brasileira, por que eu acho que ainda vale a pena a gente entender? Porque tem questões comportamentais e de diretrizes estratégicas que, como a gente trabalha com empresas globais, elas acabam permeando para todas as regiões. Então, eu vou pegar aquele benchmark lá, e aí eu cito também uma outra empresa que só faz pesquisa, que é a Lisman, e na hora que eles fazem a explicação do relatório, eles dão um exemplo do que a gente falou já no episódio de hoje, desse detalhamento, e na hora que você pegar duas empresas do mesmo segmento para ver a diferença entre elas. E como você tem. Quem tem o dado tem o poder de entender como isso pode ser utilizado ou avaliado. E aí a gente consegue ter realmente um parâmetro para daí a gente entender, desse parâmetro, o que daqui vale a pena a gente prototipar, isso é importante. Não fazer só, tá assim, então vamos fazer. Não. Vamos testar. É que nem aplicativo. Vamos testar primeiro, ver o que dá certo, o que dá errado, ajustar e aí a gente implantar. Então, aí você usa esses benchmarks, faz os ajustes finos para o que é plausível executar no país, e aí você testa, faz um novo benchmark local, compara com o que você tem de fora, faz um novo ajuste, e aí você segue, e aí a gente começa a ter, dentro da empresa, um histórico, porque isso é uma coisa importante, histórico. A gente não tem esses históricos nas empresas aqui no Brasil. Mas é uma empresa mundial, global, não sei o quê. Mas tem o histórico nos Estados Unidos, tem o histórico no Canadá, tem o histórico na Inglaterra, na França, no Japão, mas não tem o histórico no Brasil. Por quê? Porque não existe a cultura de fazer esse histórico. É aí que nós conseguimos entrar como parceiro estratégico para isso, fazendo essa análise e criando esse histórico para o cliente, porque não é as empresas lá de fora, e assim, eu vou citar um exemplo de uma empresa com quem eu trabalhei durante muito tempo, a Nokia. A Nokia, ela tinha uma equipe dedicada, assim como o Google tem até hoje, dedicada em entender o espaço de trabalho, as dinâmicas de trabalho e propor alternativas para o guideline deles de workplace. Então, coisas que hoje o pessoal está fazendo em algumas empresas, eles já faziam há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Então, é uma coisa meio absurda, mas é uma empresa que tinha um departamento específico. A maioria das empresas não tem isso. Então, ela confia em terceiros, como nós, por exemplo, ou como a Gensler lá, para fazer essa parceria, para fazer esse trabalho para eles. E apresentar com dados que vão envolver os KPIs tradicionais, que envolvem dinheiro, performance, retorno financeiro e tal, e os KPIs mais abstratos, né? Que são mais relacionados à experiência do colaborador no espaço. São coisas que hoje a gente já consegue mensurar, mas que antigamente a gente não conseguia, né? Mas que hoje já faz parte do nosso dia a dia, né? Hoje, que eu saiba, a gente tem pelo menos 3 tecnologias para a gente mensurar o uso e ocupação dos ambientes de trabalho, né? Que é sensores, temos aí a inteligência embarcada no CFTV, na estrutura que já tem existente na empresa, e uma outra tecnologia que talvez seja um pouco mais evasiva, que é traquear o ID dos celulares das pessoas. Então, que eu me lembre, são essas 3 tecnologias que a gente pode ter aí o chamado mapa de calor para entender o movimento e uso dos espaços corporativos. E aí, quando você fala em histórico, para a gente fazer um estudo inicial, tem algum período mínimo para a gente poder ter aí um retrato inicial para começar a desenvolver algum trabalho?
Sim, ó, o que a gente chama de um tempo legal é de mínimo 3 meses. Por quê? Porque você tem uma dinâmica. Eu sempre falo isso para os meus alunos. O espaço de trabalho, o escritório, ele tem o mesmo tipo de dinâmica que uma cidade. Se a gente for fazer relação com o plano urbano, a coisa varia dia a dia, mês a mês. Por exemplo, vamos citar um exemplo. Hoje começa o Lollapalooza, né? Vai de hoje até domingo. Então, regiões próximas, você vai ter toda uma dinâmica diferente na cidade. Então, você imagina que no escritório você vai ter uma atividade, vai ter um summit daquela empresa. Então, naqueles dias que pré-summit, você pode ter uma concentração de atividades no escritório que o pessoal está organizando tudo. Depois do summit, a coisa volta para uma certa normalidade, as pessoas começam a ir menos para o escritório, dependendo da política, obviamente. Mas a intensidade da atividade, ela é muito dinâmica. Então, a gente precisa de um período. Eu nem chamo isso de um período longo, tá? Porque a gente já fez análise, demorou um ano para entender, porque a empresa era extremamente dinâmica e era uma empresa que tinha uma política de trabalho híbrido extremamente agressiva. Então, tinha dia que você ia para o escritório, não tinha ninguém no escritório. E eu não estou falando de sexta-feira, tá? Não era nem sexta-feira. Mas isso é importantíssimo, a gente ter um período mínimo. Ah, mas eu preciso. Eu falei, cara, dá para fazer em menos tempo? Dá. Mas a chance da gente não ter uma radiografia apurada é muito maior. Né? Por isso que eu falo que um tempo mínimo seria uns 3 meses para você ter uma análise que vai nos permitir uma série de observações. E queria só comentar uma coisinha, você falou das possibilidades tecnológicas de mapeamento. E um exemplo disso é o escritório da Cisco, a sede da Cisco nos Estados Unidos. Ela usa todos esses parâmetros. Ela faz o tracking do celular, mas ela faz um tracking anônimo do celular. Ela sabe que é um celular, mas ela não identifica o celular. Né? Ah, esse é o celular do Celso, esse aqui é o celular do Luiz. Não. Tem 2 celulares sentados naquela sala de reunião há tantas horas ou há tantos minutos. Né? Pode ser um celular de visitante, pode ser o celular de um ocupante, de um colaborador, mas são 2 pessoas utilizando aquele espaço de trabalho. Então, essa é uma maneira de medir. Eles têm as câmeras, né, que medem ocupação, tempo de ocupação dos lugares. Isso tudo explicado e mostrado numa tela, para você, inclusive, poder escolher o local que você quer ir. Você não precisa mais ir até a sala, botar o dedo na tela para reservar, não. Por painéis que espalhados pelo escritório, você vê se tem um lugar, você vai lá e reserva. Então, já tem empresas que, obviamente, são empresas com tecnologia proprietária que se utilizam desses princípios para isso. Eu adoraria fazer um desses aqui, testar um negócio desses aqui no Brasil, porque seria fantástico, né? Então, só para a gente fechar a questão de temporalidade, né, tempo mínimo de histórico, quero destacar e reforçar que a questão de a gente sugerir mínimo de 3 meses não é alongar o projeto, mas para a gente evitar desvios, assim como você citou, quando tem evento, às vezes tem feriado, tem alguma ação da própria empresa que é interna, tem alguma interferência, por exemplo, estava se noticiando aí que teria uma possível greve de caminhoneiros. Isso pode alterar a ida ao escritório. Então, tem vários fatores que têm que ser capturados ao longo de um tempo para fazer uma média ponderável e não ter uma foto única de uma semana específica. Mesmo porque, para a gente estar no modelo híbrido de trabalho no escritório presencial, isso também acaba afetando a ocupação, né? O sonho de consumo, eu diria que seria pelo menos de 12 meses, né, de janeiro a dezembro, porque aí você considera, inclusive, sazonalidades, etc. e tal, mas minimamente 3 meses para a gente começar. Mas você falou um outro ponto, Luiz, também, que é interessante a gente destacar, que é preservar a análise e acompanhamento para ter o histórico. Por quê?
No meu ponto de vista, eu entendo que o mercado muda, as dinâmicas alteram, o próprio movimento, né, de transformação de conceitos de arquitetura, conceitos de mobiliário, de tecnologias, acaba interferindo na composição quando se faz um projeto de layout, né, de um escritório. E aí, quando a gente tem isso, não só de 12 meses, mas ao longo do tempo, e acompanha e entende, inclusive, a mudança comportamental, cultural dessas empresas, a gente consegue, com mais facilidade, fazer projeções para construir novos projetos. O que você tem a dizer disso? Porque tem muita gente que acha, então eu vou contratar uma tecnologia para monitorar 3 meses, eu consigo ter o mínimo necessário, eu vou fazer o projeto e eu não preciso mais monitorar. Não, uma vez que você começa a monitorar, uma vez que você começa a entender o retorno desse monitoramento da maneira correta, não medir por medir, tipo, fazer controle de catraca, que é o mais simples de todos. Controle de catraca ou controle de acesso já dentro do espaço de trabalho, para você entrar no espaço, na sua sala comercial, vamos falar um termo antigo, né? No seu espaço. Vai muito além disso, é você ter começar a entender realmente dinâmica do escritório, você entender, ter uma previsibilidade mínima para você traçar a estratégia de médio prazo de ocupação, de crescimento, de manutenção, de reforma, de atualização de tecnologia. Por exemplo, muitas empresas têm projetos de tecnologia para mudar sistemas de videoconferência, uma série de coisas que vão impactar a utilização do espaço, né? Por exemplo, a gente teve um grande movimento, nem faz tanto tempo, que foi você diminuir a quantidade de pontos físicos de dados, né, de rede, nas estações de trabalho, e passar a utilizar muito mais os access points do Wi-Fi. Não só pela melhoria dos equipamentos, capacidade deles de transmissão, mas também a quantidade deles. Eu lembro que né, quando nós fizemos a mudança da P&G do Senesp para a Torre Z, esse foi um dos grandes divisores. A gente tinha o free address, né, as estações de trabalho não tinham dono, a gente não tinha mais, tinha assim, um ponto de rede fixo, né, físico, a cada 6 estações de trabalho, caso tivesse algum problema, mas a gente tinha um heatmap de pontos de Wi-Fi muito maior. Então, o que no andar eu tinha normalmente com rede cabeada ainda, 1 para 1, eu tinha 5, eu passei a ter 10, 8, 10 antenas. Então, com essa mobilidade que a tecnologia dos notebooks permitiu, celular e tudo mais, porque você passa a não ter também telefone mais na mesa. O pessoal liga direto no celular da empresa ou no particular, no Bring Your Own Device, o BYD, você passa a ter uma mudança significativa, inclusive nos comportamentos. Né? A pessoa passa a não utilizar tanto a estação de trabalho, porque não precisa do cabo de rede, ela pode trabalhar em qualquer lugar. Então, isso é só um exemplo de todas as dinâmicas que podem acontecer ao longo do tempo, por conta de projetos, não necessariamente de workplace, de facilities, mas projetos de tecnologia, projetos de RH, que vão impactar invariavelmente em toda a dinâmica do escritório. Então, não adianta só medir um tempinho. Você tem o projeto de TI às vezes demoram de 1 ano, ou de 1 a 2 anos para serem implementados, que envolvem uma série de trabalhos. A tecnologia ainda não está 100%, então eles vão testando, até conseguir implantar. Então, são projetos de longo prazo, né? Quando você vai lançamento de produto ou metodologia, e aí, Celso, você que é um mestre na questão de processos, de metodologias, a gente sabe que isso aí tem um time que vai trabalhando isso durante
um tempo grande para depois implantar para a empresa como um todo. E isso também vai causar uma mudança, não só no período que esse time se reúne para montar essa mudança, mas depois durante a implantação dessa mudança, e que vai gerar novas dinâmicas, mudanças culturais, inclusive, né, dentro do escritório. E é um perfeito gancho já para a gente falar propriamente dito do Optimum Space, né? Afinal, o que é o Optimum Space? É o conceito que a gente está desenvolvendo a 4 mãos para lançar para vocês aí do mercado, que faz gestão de espaço, que tem uma preocupação com esse custo, e por ser um custo, como transformar isso em um ativo valioso, que é habilitar os espaços para serem o mais atrativos possíveis, para facilitar o retorno aos escritórios, e dentro desse retorno, né, as pessoas serem mais engajadas e mais produtivas. E aí, dentro dos pilares, o que a gente vai ter dentro dessa metodologia, conceito, chame como preferirem, né? São dados, né, que são benchmarks, são essas pesquisas que o Luiz tem acesso, já estudou muito, e a gente vai utilizar eles, né? Change Management, que é entender a cultura e a personalidade de cada empresa para fazer projetos sobre medida, e o Assessment, que é juntar, né, as duas coisas para transformar isso em projetos que, de fato, tragam um ROI e não fazer um retrofit pelo retrofit. Complemente aí, então, para a gente, o que mais a gente tem pela frente com relação ao Optimum Space, Luiz? Então, a gente tem aí os parceiros que a gente está desenvolvendo, os parceiros tecnológicos para a parte de coleta de dados. Então, a gente conseguir, para quem não tem ainda sistemas de monitoramento, a gente coloca esses sistemas de monitoramento durante o período que a gente precisa para fazer essa coleta de dados correta do que está acontecendo hoje, ter essa radiografia. Tem uma parte de análise em loco, porque o dado, ele nos dá uma informação. E aí tem uma informação adicional que ela é feita com análise presencial. A gente está no local e fala, ó, e é um exemplo que a gente já até comentou numa das nossas conversas. Por exemplo, eu tenho uma sala de reunião que ela está sendo usada constantemente por 3 pessoas todo dia, de tal a tal hora. Todo dia. E aí você vai monitorando aquilo lá, é todo dia mesmo, de segunda a sexta, nas últimas 4 semanas. Tá? Aí a análise presencial vai nos dar o complemento dessa informação. Que quem está lá? Quem são essas 3 pessoas? São 3 pessoas do jurídico que estão tendo que usar a sala de reunião para fazer trabalho individual, de concentração, de foco, porque a área do jurídico, onde ela está localizada dentro do escritório, é uma área que tem um excesso de barulho, que tem uma falta de privacidade, e a gente não está falando de criar uma sala para o jurídico, mas você, assim como na cidade, você analisar o fluxo das pessoas e ajustar a ocupação para que a área onde eles fiquem seja uma área de menos trânsito, que eles não fiquem expostos para quem está passando no corredor e olhar a tela deles. Então, você vê que a informação, aquela sala de reunião é muito utilizada e sempre por 3 pessoas. E, às vezes, uma sala de reunião de 6, 8 pessoas, né? Porque as outras talvez estejam muito mais utilizadas, sejam muito mais utilizadas. E aí você começa a entender que o problema não é a sala de reunião, mas sim a composição das áreas de staff, das áreas das estações de trabalho, que não está permitindo que aquele grupo faça o trabalho dele no tipo de espaço favorável para isso e não ocupe uma sala de reunião para fazer um trabalho que é individual. Eles nem estão colaborando entre si, eles estão focados nos seus computadores. Um pode estar até fazendo um call ali e os outros 2 digitando documentos, contratos, revisando petições e tudo mais. Então, isso é só um exemplo do que a gente pode fazer. Obviamente que depois da gente coletar esses dados, a gente vai passar a ter os insights para a gente conversar, inclusive a gente consegue até mensurar isso financeiramente, para como é que isso vai impactar, para justamente ajudar as equipes de Real Estate Facilities
a criar um plano estratégico para fazer implantação futura, inclusive apresentar para a direção como budget de CAPEX para o ano seguinte, por exemplo. Isso aqui a gente está fazendo planejamento estratégico. Então, pessoal, desejo que esteja ficando mais claro para vocês qual que é o propósito do Optimi Space e por que nós lançamos o canal KPS Cast para compartilhar com vocês. Para as próximas edições, começaremos a trazer, né, análise desses dados que o Luiz tem acesso e de que forma que a gente pode aproveitar, né, essas informações para personalizar o projeto de vocês e ter um retorno positivo. Então, até a próxima. Um grande abraço e até o próximo episódio. KPS Cast, onde dados encontram pessoas. Até a próxima!